Oi, gente! Hoje eu quero falar com você, mulher que deseja muito, 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 muito estar em casa e que está se preocupando aí com várias coisas, com vários questionamentos no seu coração. E eu queria muito dividir com você o que aconteceu comigo, porque possivelmente isso também pode estar acontecendo com você. Então hoje eu vou fazer uma aqui fala e contar para você a minha experiência e como às vezes um conselho, assim, numa conversa normal, pode mudar tudo. E às vezes a pessoa nem tem noção disso. Talvez ela tenha depois que ela é, assista esse vídeo, né? Mas eu quero mesmo assim que essa mensagem chegue até você que tem medo, né, de ser dona de casa, tem medo de como as pessoas vão te ver, tem medo das responsabilidades financeiras, né, de como que a sua família e até mesmo você vai sentir, como que vai ficar tudo, sabe? Não é só uma decisão ali pronto. Mas essa decisão, ela vai nortear vários campos. Então, eu sei como que é ter essa sensação e eu queria falar com você. Então, vou fazer a minha maquiagem do dia a dia e conversar com você sobre isso. Gente, é uma maquiagem super simples, eu posso deixar as coisas que eu comprei na Shopee aqui embaixo, mas não é nada muito, muito, muito assim não, sabe? Realmente eu queria fazer esse vídeo aqui mais espontânea, conversando com você sobre isso, tá bom? Porque não é um assunto muito, muito falado. Enfim, eu casei sonhando em ser dona de casa, tá? Então, eu casei e eu sempre quis ser dona de casa. Só que no começo eu me sentia tipo meio que inútil, porque eu não tinha filhos. Só meu marido trabalhava e, tipo, aquela rotina todo dia. Tipo, eu arrumava a casa e não tinha mais nada pra fazer. E geralmente eu ia pra casa de alguma irmã, alguma coisa assim, sabe? E isso eu não tava gostando. Então eu conversei com meu esposo, ele também não tava com um emprego muito legal. E aí dei, né? Conversamos e tiramos a conclusão de que eu iria trabalhar até ter filhos para melhorar a nossa condição financeira, a gente conquistar algumas coisas que a gente não tinha na época. Nós casamos sem televisão, nós casamos morando numa kitnet arrumadinha, graças a bom Deus, mas eu queria ter uma casa maior, enfim. Então nós sentamos e decidimos isso. E aí eu comecei a trabalhar, graças a Deus, num emprego bom. E a gente, nós, eu e meu marido, sempre olhamos pro futuro. Então, todas as nossas decisões foi baseada lá na frente. Então, a gente iria trabalhar para juntar um dinheiro, foi isso que a gente fez. E quando meu marido foi ficando mais, assim, no serviço, sabe, cansado, porque trabalhava de domingo a domingo, nós priorizamos que ele fosse fazer uma faculdade e isso também foi conselhos de amigos próximos nosso, né? Já que ele gostava da área, então que ele fosse fazer uma faculdade e também casou com a oportunidade de fazer uma faculdade gratuita na época, né? Nessa época, como era 2 salários, eu não considero a nossa renda muito ruim, mas quando era só a dele, era muito ruim, porque era 1.200 para aluguel, água, luz, conta, para me sustentar, para sustentar ele. Mas a gente sabia que o nosso desejo era casar, formar uma família e ir rumo ao que o Senhor tinha, né, nos dado. Então, aí ele começou a fazer a faculdade, não deu certo, beleza, e ele acabou saindo do trabalho e eu fiquei só trabalhando sozinha, porque, como eu falei pra vocês, o nosso intuito era lá na frente. Então eu falei, você faz a faculdade, eu trabalho, porque a renda é boa, era 2.000, era quase R$ 2.000, assim, com tudo, sabe? Hora extra que eu fazia demais, enfim. Você sai e aí quando você vai fazer a faculdade, porque quando a gente tiver filho, você vai ter uma renda melhor e assim eu vou poder, né, ficar com os nossos filhos, né? E nessa época também a gente já estava estudando sobre filhos, né? A gente gostaria de ter mais uma quantidade de filhos assim, maior, enfim. Eu sei que assim as coisas aconteceram, veio a pandemia, eu saí do trabalho, mas meu marido continuou a faculdade, né? E Deus foi encaminhando a nossa vida.
né? Eu me tornei empreendedora justamente porque eu queria trabalhar de casa para cuidar dos meus filhos. Então, o meu objetivo sempre foi isso. E quando finalmente chegou a minha filha, eu tentei levar as sobrancelhas como uma prioridade, no sentido assim, não, eu posso trabalhar, trazer ela e tal. Só que eu comecei a enfrentar algumas dificuldades, né? No empreendedorismo você precisa ter ali um vigor muito maior, você precisa ter uma frequência de trabalho maior também. E eu comecei a me questionar, né? E eu via que estava chegando o momento de eu abandonar aquilo. Inclusive, até hoje eu ainda trabalho como design de sobrancelha, mas houve um período, uns 6 meses atrás, a qual eu me questionava de tudo e sobre tudo. E isso começou a pesar muito no meu coração, porque não era só mais o objetivo que eu tinha, que eu sempre tive. Eu tenho 6, 7 anos de casada e desde o nosso noivado a gente sempre teve o objetivo de que eu ficasse em casa educando a minha filha. Mas era um peso tão grande no meu coração e não porque eu não queria, mas porque eu tinha muita vergonha do que as pessoas iam falar. Eu tinha muita vergonha em lidar com as conversações, eu não tinha de uma certa forma, eu não tinha, de uma certa forma, uma convicção daquilo que eu estava fazendo. Então, isso foi pesando no meu coração e eu fui me angustiando. E eu sentei, conversei com uma amiga, assim, uma conversa esporádica. E eu comentei assim, mesmo sem querer, porque era vergonhoso até comentar com uma pessoa próxima. Eu lembro que eu comentei uma vez com meu marido e ele disse de uns medos que eu tinha, né, que era de lidar com o lado financeiro, porque o meu marido, ele sempre recebeu o suficiente para manter a casa. Então, para manter um cabelo, uma unha, foi sempre coisas que eu fui arrumando para fazer, sabe? Então, eu parar de trabalhar do zero, eu iria perder esses luxos, né? Mas o Senhor estava me abençoando por outro lado e eu não conseguia ver. E eu conversei com uma amiga, eu lembro muito bem desse dia, eu conversei com uma amiga e eu falei para ela, lá no fundo, no fundo, acho que foi a única pessoa que eu falei isso assim de voz alta, a não ser para Deus, né? Aí eu falei, lá no fundo, amiga, eu tenho medo do que as pessoas vão falar. E aí eu lembro que ela falou assim pra mim, é o quê? Ninguém, ninguém vai lidar com as consequências das coisas que vai acontecer com você, não. Pois isso eu não tenho nem medo, porque a vida é minha. É eu que vou lidar com as consequências. É eu que sei que se talvez eu não fizer aquilo, possa ser ruim para mim. E naquele momento eu pensei só assim, nossa, que corajosa, parabéns para ela, porque Deus me livre eu fazer isso. Mas aquilo ficou norteando no meu coração. E até eu orar ao Senhor mesmo e falar, Deus, eu tenho medo do que as pessoas vão dizer. Eu tenho medo, Senhor, de passar necessidade, mas não necessidade de alimentar, mas de não poder comprar uma maquiagem, de não poder sair para tomar um café, de não poder comprar um livro que eu quero, de não ir à academia. De uma certa forma, Deus, eu tenho medo dos luxos, de perder os luxos que eu tenho. Eu tenho medo de ser considerada menor também, ser considerada inferior. Então, Deus, trata isso no meu coração para que finalmente eu tenha paz. E Deus responde as nossas orações. E Ele tem feito isso comigo, sabe? Ele tem me dado paz, mesmo diante de momentos tão difíceis dentro do meu coração. E quando a gente vira mãe, a gente já fica mais perdida mesmo na vida profissional, sabe? Só que eu estava perdida nos meus próprios objetivos. E é sobre isso que eu quero falar rapidamente aqui com você. Se você tá com medo de alguma coisa, seja o financeiro, seja o seu casamento, sobre perder os luxos que você vai ter, eu entendo muito bem sobre isso. Seja qualquer coisa. Esqueci o pincel. Comece a olhar
para quem você é, para os seus objetivos de vida, porque talvez muita gente vai te julgar mesmo, mas quem é você? Sabe? Quais são os passos que você tem dado? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus planos? Quais são os seus projetos? Será que vale realmente a pena deixar isso para lá só porque algumas pessoas vão falar? Só porque algumas pessoas vão te reprovar? Só por medo de acontecer alguma coisa financeira? Que talvez isso aconteça. E como Deus tem abençoado, né, o meu marido. Né? Deus tem abençoado meu marido, mas mesmo assim, lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo, eu tenho esse medo. Mas eu quero muito, muito, muito te encorajar a você fazer assim como eu. Se você tem amigas, vá até elas. Por mais que você tenha opiniões diferentes com elas, preste atenção no que elas têm para te falar. Coloque todos os seus anseios, todas as suas preocupações também diante de Deus. Se você precisar, escreva tudo, tudo, tudo num papel e coloque diante de Deus. E abra o seu olho. Abra o seu olho nesse sentido de análise. Analisa o teu coração e veja se realmente esses teus medos têm raízes profundas que vale realmente o peso de não dar esse passo, sabe? Eu sei que a gente está num mundo muito terrível, eu sei que os valores estão invertidos, eu sei, mas eu também sei que há muitas mulheres que só estão trabalhando porque a sociedade diz que esse é o ideal, que só estão deixando seus filhos em outros lugares, não por necessidade, mas porque elas precisam provar para alguém que eles estão errados, sabe? E às vezes eles nem estão. E deixa eles, né? Cada um com a sua vida. Mas eu quero muito, muito, muito dividir com vocês isso. É uma aplicação rápida, mas que eu gostaria aqui, né, no meu canal do YouTube, de trazer mais isso sobre os processos que eu estou vivendo, para que depois eu volte lá na frente e eu veja se eu superei, se eu não superei, se foi um erro, se não foi. E eu te convido a fazer o mesmo, a tomar nas suas mãos o controle das suas decisões. E se importar é se Deus está aprovando isso ou não. Não as pessoas, não o teu lado financeiro. Também não procure ter uma segurança completa, porque a nossa segurança está unicamente em Deus, que Ele vai nos guardar, que Ele vai nos proteger, que Ele vai dar o dinheiro que a gente precisa, tá bom? Então é isso. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado em alguma forma. Se já ajudou uma pessoa, já vai estar suficiente para mim, porque realmente eu gostaria muito de abrir aqui um espaço no meu canal para trazer esses processos que o Senhor tem me ensinado, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau!